Boa tarde, Lucimara. Você me ouve? Boa tarde. Sim? Olá. Estou ouvindo. Tá. Lucimara, eu só vou fazer a sua apresentação aqui. Provavelmente você não está vendo todo mundo aqui, a câmera está de lado, tá? Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre a sua formação. Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente está através de videoconferência com a professora Lucimara. Ela é professora da Universidade Federal do Paraná, certo? Ela é formada, ela é graduada e fez mestrado em Física pelo UFR e doutorado aplicada e também pós-doutorado na Suécia. Ela coordena atualmente o grupo de dispositivos nanoestruturados e atualmente ela é coordenadora do curso de pós-graduação em Física da UFR no Mandato. Ela já coordenou vários projetos e orientou também vários mestrados, doutorados, mestrandos e doutorandos. Então, vou passar para ela a fala e ela vai fazer uma apresentação para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da palestra ou quiserem interagir com a professora, vocês podem me passando por WhatsApp ou por mensagem, por papelzinho, que eu vou interagindo com ela via chat, certo? Muito obrigada, Daniela. Então, pessoal, boa tarde para vocês. Vou tentar mostrar um pouco do que a gente faz aqui em Curitiba. A gente tenta fazer uma pesquisa que sai da pesquisa básica, com interação com os professores da Química, por exemplo, na síntese de nanomateriais, e aí a gente passa pela pesquisa aplicada. Então, uma historinha desde a pesquisa básica até a aplicada que a gente tem feito. Muito obrigada pelo convite, viu, Daniela? Porque é sempre muito bom falar um pouco sobre o que a gente está fazendo e divulgar. Eu tentei arrumar lá no Lattes, eu não sou mais coordenadora da pós, tá? Mas ainda está lá, né? Mas não sou mais, não. Já está outra pessoa. Então, eu vou falar um pouco para vocês, né, sobre filmes nanoestruturados, filmes finos, né, nanoestruturados, e a gente aplica esses filmes em células solares orgânicas e sensores de gás. A gente fica aqui, bom, esse aqui é o prédio histórico aqui da universidade, né, o que é mais famoso, mais antigo, mas eu fico nesse outro prédio aqui, que é no Centro Politécnico, no bairro chamado Jardim das Américas. Eu me perdi aqui onde que eu... Tinha um botãozinho agora há pouco aqui para passar isso aqui, tá? E agora eu não tô achando. Eduardo está por aí para me ajudar? Não tô achando o botão que faz isso aqui passar. Tudo bem, você vai passar para mim, é? Lucimara? Oi. Eu vou passar para você até você me encontrar ou não aparecer aí, tá? Ah, tá legal, perfeito. Bom, então, se a gente pensar em energia, é um dos temas muito importantes, né, na nossa... Sempre foi importante, mas na sociedade atual, onde a gente tem muitos dispositivos diferentes, né, que faz necessário o uso da energia, nós temos que fazer uma transição energética, né, que a gente comenta devido ao aumento dessa demanda de energia que vai ter, que já começou a ter, né, então até 2040. Então, novas tecnologias, ela vem sendo executadas porque a gente tem essa demanda principalmente atendida por recursos fósseis, não vai poder ficar assim. E o Sol, pode mudar, Daniela? O Sol é um dos...
a gente está desperdiçando quase que essa energia, né? O Sol, a vida na Terra, ela, ela vem do fato da gente ter, né, energia do Sol chegando aqui no planeta. A gente tem uma quantidade de energia enorme chegando e a gente não está fazendo uso dessa energia. Então, uma maneira mais rápida de transformar a energia luminosa em energia elétrica é por células fotovoltaicas. Então, aqui eu tenho exemplo, né, de células de silício, e que já tem várias usinas solares, né, ao redor do mundo usando silício. E eu vou comentar um pouco sobre as células solares orgânicas, né? Então, muitas vezes elas não vão fazer a substituição das células de silício, porque as células de silício têm uma eficiência muito maior, talvez possivelmente um tempo de vida maior, só que muitas vezes elas não geram, durante a vida delas, elas não geram a energia que foi necessária para construir essas células, né? E as células, então, de polímero, né, o que a gente chama de células orgânicas, elas têm a possibilidade de gerar energia efetivamente, né, e elas podem ser recicláveis. Então, pode passar. No ano de 2000, no ano de 1977, na realidade, foi descobertos os polímeros, que em vez de eles serem isolantes elétricos, né, eles podiam então conduzir eletricidade. E aí, a partir dali, começou uma corrida em cima dessa tecnologia, onde você, além de você ter a flexibilidade mecânica dos polímeros, você podia ter a condução elétrica, né? E melhor que isso, você podia ter polímeros semicondutores, quer dizer, então você podia interagir com a luz. Aqui eu cito alguns exemplos, né, de polímeros. Eles podem ser feitas em várias cores, são tintas, né, que você então pode usar uma situação como se fosse uma impressora de jornal para fazer esses polímeros. E aí, no ano de 2000, 3 professores ganharam o prêmio Nobel, né, exatamente por causa dessa descoberta, que foi o professor Alan Rieger, Alan MacDiarmid e Shirakawa. Então, um físico e 2 químicos. Aí, esse professor Alan Rieger, ele abriu uma empresa chamada Conarca. Ela foi uma empresa que, a propósito dela, era fazer células solares orgânicas. Então, a gente tem um primeiro ponto de ônibus aqui, né, de maneira feita ondulado aqui, mostrando a flexibilidade desses materiais. E essa empresa faliu e o Brasil acabou comprando um portfólio de patentes dele e deu origem a uma empresa chamada Sanil, que eu vou comentar um pouco hoje também na apresentação. Mas, por favor, Daniela, pode... Então, a motivação é a eletrônica de carbono, né? O fato da gente conseguir fazer dispositivos de áreas grandes. Então, se você imaginar que você gostaria de ter um carregador de celular ou uma roupa que você pudesse ter uma célula solar ou uma bateria, né, de uma maneira leve e de área grande e que seja de fácil fabricação, isso potencializa ser barato também, né? Então, se agora você, em vez de estar falando de silício ou de um semicondutor mais sofisticado, você está falando de um polímero, que pode ser uma tinta, que pode ser usado numa impressora, a tendência é de baratear, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Esses aqui são os exemplos das células que a gente faz no laboratório, tamanho bem pequeno. Isso aqui é mais ou menos 1 centímetro quadrado. Daí tem umas células maiores que a gente faz quando a gente quer testar algum material que a gente já conhece muito bem. Geralmente os materiais que a gente tem são em pouca quantidade, então as amostras que a gente tem que fazer são bem pequenas. E aqui, por exemplo, já é uma célula solar maior, né? E essa aqui foi feita no CECEM, em Belo Horizonte, pela Sanil. Pode próximo, Daniel. Então, qual que é a grande situação, né, da diferença aqui? Vocês sabem que o carbono ele pode hibridizar em sp3 e sp2. sp3 dá origem a uma estrutura de diamante, sp2 pode te dar a estrutura do grafite, ou se for uma camada só, né, o grafeno, que está muito em alta.
com várias propriedades interessantes. E os polímeros conjugados também em sp2. Então, a gente tem uma ligação sigma, e aí tem uma ligação que fica fora do plano, e ela é chamada, então, ligação π. E se você alternar, você tiver uma ligação simples, dupla, você vai poder, com essa interação, ter um gap de energia. Então, você vai poder interagir, por exemplo, com a luz. Né? É o próximo. Né? Então, alguns polímeros conjugados, por exemplo, né, o poliacetileno, que foi o que eles acharam a condutividade, né, pela primeira vez em 1977, é uma cadeia bem simples. O politiofeno, que daí você já tem uma cadeia um pouco mais complicada, né, tem esse átomo de enxofre, o poliparafenileno vinileno. E aí começa uma série de polímeros bem complexos, moléculas bem complexas, quimicamente falando, e que vão dar propriedades de semicondutor também diferenciadas, né? Mas eu acho que o que fica é isso, se você tem um polímero, mesmo que você tenha um orbital molecular ocupado ou não ocupado, que é o caso de uma molécula, a hora que você tem um polímero, você começa, então, a fazer o split, né, desses níveis de energia, você acaba tendo uma banda que a gente chama de LUMO, continua por conta das moléculas, e de HOMO. Mas seria o equivalente à banda de valência e à banda de condução. É o próximo. Então, uma propriedade muito importante dos polímeros é que ele tem um alto coeficiente de absorção de luz, acima de 10 na 5 centímetros a menos 1. Então, com uma camadinha muito fina, a gente consegue absorver bastante luz. Se a gente consegue absorver bastante luz, em princípio, a gente poderia usar esses elétrons, né, que advêm da interação com a luz para a corrente elétrica. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos, um polímero que a gente chama de copolímero, que é a mistura de dois materiais diferentes quimicamente, em torno de 1,9 eletronvolt, o P3HT, que é um polímero bastante comum nessa área, que é em torno de 2 eletronvolts. E o que isso significa, né, para a absorção dos fótons, né, do espectro solar. O próximo. Bom, qual é a diferença de um polímero para um cristal? Né? Então, se você pensar, por exemplo, um cristal, vamos considerar o silício, você tem uma organização atômica muito grande, é como se fosse uma avenida, né, para o elétron, né? Para ele consegue, ele fica praticamente livre nesse material, e como é uma repetição de energia, ele consegue ser transportado relativamente rápido. No caso do material polimérico, ele se torce, ele é como se fosse um espaguete. Né? Então, por mais que ele está formando um filme e esse filme seja contínuo, o transporte de cargas nesse material se dá por hopping. Então, são pequenos saltos e que ele sai de um nível de energia, vai para outro e tal. Então, o que acontece é que a mobilidade, que a gente chama, mobilidade eletrônica dentro desses materiais é muito pequena. Então, apesar de existir a mobilidade é muito pequena. Então, o que a gente acaba fazendo para conseguir fazer os dispositivos funcionar é que a gente aplica um campo muito alto. E aí ele consegue, então, transportar essas cargas de maneira um pouco mais utilizável, né? É o próximo. Tá, uma boa parte das coisas que eu vou falar aqui, quando eu estiver falando de um dispositivo fotovoltaico ou de uma célula solar, é que, como eu falei, o coeficiente de absorção dele é muito grande. Então, a gente consegue fazer com polímeros muito finos, na faixa de 30, 40 nanômetros de espessura, uma absorção de luz relativamente grande. E aí, o que a gente precisa fazer é que o campo elétrico seja também bastante grande nessa região. Então, a gente coloca 2 eletrodos metálicos, e dentro desse sanduíche, desses 2 eletrodos metálicos, a gente coloca a nossa camada ativa de polímero. Então, o campo, se você pensar meio volt, por exemplo, em 50 nanômetros, é um campo enorme.
Então, os elétrons, quando eles forem criados dentro desse material, ele vai conseguir chegar nos eletrodos. Então, a primeira coisa que acontece vai ser a absorção de luz e a criação desses estados excitados que a gente chama de excitons. Na sequência, a difusão dos excitons, até que a gente ache um lugar onde eles consigam ser dissociados, porque o elétron ele é criado dentro da cadeia de polímero e ele fica por ali, até que ele difunde um pouco e consegue uma diferença de energia, que a gente vai ver daqui a pouco, entre o polímero e uma molécula de fulereno, por exemplo, e aí ele transfere esse elétron para o fulereno, para esse outro material. E aí sim eu consigo transportar o buraco no polímero e o elétron, por exemplo, no fulereno, e aí vai coletar para os eletrodos essas cargas. Então aqui mais ou menos eu tenho esquematicamente a energia, como que acontece. Então eu tenho um polímero, tenho um gap aqui de energia, eu absorvo um fóton, e aí esses estados excitados difundem até que eu consiga jogar o elétron para o cátodo e o buraco para o ânodo. É o próximo, né? Então, se a gente pensar num material simples, simplesmente um polímero e 2 eletrodos que fazem esse sanduíche, a região onde eu conseguiria dissociar o exciton é nessa região rachurada aqui, que ela teria que estar perto do eletrodo para ter um campo elétrico relativamente grande, para conseguir retirar esse elétron, né, desse exciton. E esse comprimento de fusão desse exciton dentro de um material convencional é entre 10 e 20 nanômetros. Quer dizer, então eu teria que ter uma camada ativa entre 10 e 20 nanômetros, porque todos os fótons absorvidos aqui não serviriam para nada. Bom, então o que aconteceu? Numa época também, em 1995, descobriram que a molécula de fulereno, que é essa que parece uma bola de futebol, são 60 átomos de carbono, tem 70 e poucos átomos de carbono, depende da versão, e ele conseguia fazer a vez o elétron era rapidamente transferido para essa molécula. Então, começou-se a fazer essas células solares agora em regime de bicamada, por exemplo. Pode passar, Daniel. Então, essa situação pode ser colocada como uma camada doadora do polímero e uma aceitadora, como se fosse uma heterojunção de 2 semicondutores inorgânicos, ou, se os 2 materiais conseguem ser dissolvidos no mesmo solvente, eu faço a mistura desses 2 materiais no líquido e depois eu faço a deposição desse líquido com os 2 materiais misturados. E essa versão que a gente chama de heterojunção, que é a interface doadora-aceitadora, ela fica distribuída no filme, ela forma uma nanoestrutura nesse filme, é a versão mais utilizada, porque é um solvente só, é uma tinta, e a tinta já tem os 2 semicondutores e tal. Claro que daí a nanoestrutura dessa tinta ela é muito importante, porque se eles separam fases, e aí vai voltar para o primeiro caso, onde o exciton é formado num lugar onde você não tem uma outra molécula para dissociar, e aquela energia não vai servir para nada. Então, agora, se você conseguir fazer uma nanoescala, uma nanoestrutura, onde numa nanoescala ali de 10 nanômetros, 20 nanômetros, você consiga, de fato, ter a mistura dos 2 materiais e que eles consigam ficar contínuos o suficiente para levar o elétron para um eletrodo e o buraco para o outro eletrodo, bom, daí nós estamos numa situação onde a gente consegue maximizar a fotocorrente. Então está aqui o fulereno de 60 átomos de carbono, ou o fulereno com 70 átomos de carbono. Daí aqui a gente tem o PCBM, que é na realidade esse aqui não é o PCBM, é só uma simulação onde a gente faz muita simulação para saber, puxa, se tiver o polímero, em qual distância do fulereno que ele vai transferir o elétron. Quais são os níveis de energia dos doadores, dos aceitadores. Então, a gente simula vários materiais no computador e para descobrir qual seria o melhor material para a gente usar nas células também. Essa é uma parte bem interessante de fazer. Pode passar, Daniel. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma mistura, né, de heterojunção
E o material mais usado é esse PCBM, que ele tem essa partezinha aqui química, exatamente para melhorar a solubilidade dele. Então, enquanto o C60 ele não consegue quase ser dissolvido em cloroforme, por exemplo, ou apenas em diclorobenzeno, o PCBM ele é bastante solúvel em cloroforme. Mas, mesmo assim, os fullerenos eles precisam, né, de solventes clorados para serem dissolvidos, né? Isso também é um problema quando você pensa em larga escala, em impressoras gigantes de tamanho de impressoras de jornal. E aí também, na sequência, eu vou mostrar o que dá para ser feito para melhorar essa situação. Então, aqui eu tenho 3 exemplos, né, de fullerenos que são bastante solúveis em cloroforme, por exemplo. Pode passar, né? Outras coisas que eu vou falar aqui, por exemplo, é a caracterização e eficiência quântica externa, que é simplesmente quantos fótons estão chegando na minha célula e quantos elétrons eu tô gerando, né? Por comprimento de onda. Então, a corrente de curto-circuito, a luz que eu estou incidindo, né, no meu dispositivo, pelo comprimento de onda dele. E aqui é só um número que converte energia para comprimento de onda. Isso aqui a gente chama de PCE porque é Incident Photon Converted to Electron. Isso vem da história de onde apareceu isso, tá? Mas a gente chama também de eficiência quântica externa. Pode seguir. Tá, uma outra parte importante é a curva de corrente ou de densidade de corrente por tensão, onde a gente fica sabendo qual que é a corrente e a tensão de tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito, mas qual que é a potência gerada quando essa célula está sem tensão nenhuma, só com a luz impingindo na célula, né? E aí a gente tem uma letra para isso, né, que é esse eta, que é a eficiência de conversão de potência, e aí na realidade é a potência que você está colocando no teu sistema, né, a luz que está chegando, pela potência que você está gerando. Então, é o JV máximo, que seria um ponto aqui assim, ou a área, né, desse retângulo, pela luz que você está impingindo na tua célula. Então, é simplesmente uma razão. Geralmente é razão, né, para a gente ficar sabendo quantos fótons estão sendo convertidos para quantos elétrons, né. Pode. Aqui um pouco mais, né, das características, né, dos materiais orgânicos, né? Então, se você tem uma densidade de corrente por tensão no log-log, você vai ver que a corrente ela depende quadraticamente da tensão. Então, você pode ter armadilhas, situações onde você tem defeito no teu filme, e aí a maneira então não é um regime ômico, né? É um regime quadrático. E aí ele também depende porque veja, como os elétrons eles não conseguem ser transportados rapidamente pela tua camada polimérica, se ele vem no metal, né, no eletrodo, e aí começa a entrar para dentro do polímero, e aí ele vai acumulando, é o que a gente chama de corrente limitada por carga espacial. Né? Então, começa a acumular muitos elétrons lá, os próximos elétrons não querem entrar. Né? Eles vão querer ficar para fora. Então, por isso que a corrente depende com V quadrado. Mas isso também é para saber algumas características, né, desses materiais orgânicos. Pode ir para a próxima. Tá, então um pouco de como que as células solares são feitas hoje. Então, elas são feitas em rolos, né, grandes assim, e em máquinas também desse porte, né? E aí você coloca uma bobina de plástico PET, né? E aí você vai imprimindo várias camadas uma em cima da outra e no final você tem pode ser estreitinha assim, pode ser um pouco mais larga, mas você sai com ela feita e encapsulada. É muito importante que tenha esse processo de encapsulamento, porque ela interage muito com água e com oxigênio. E aí tanto a água como o oxigênio, eles acabam trazendo armadilhas para o teu filme, então o teu filme vai começar a não transportar tão bem cargas, e aí vamos ter uma situação das células ter baixa eficiência. Né? É o próximo.
Então, de rolo para rolo, ele pode pegar a tinta de várias maneiras, tá? E aí são técnicas, né? E aí você pode colocar, então, por exemplo, a tinta aqui, e daí você ter uma faca que limita o tamanho da tinta, ou você ter um depósito para tinta e ela formar um menisco aqui embaixo e daí depositar. A maneira, né, como esses rolos aqui podem ser enrolados e colocados, e a maneira como depois ficam as células, né, depois de impresso. Pode ir para o próximo. Então, os filmes que a gente tem feito aqui, né, são filmes que eles são obtidos por mistura de materiais em um solvente comum, uma técnica que a gente chama de mini-emulsão, que é de nanopartículas, e uma síntese interfacial. Então, mostrar um pouco de cada técnica, porque são nanoestruturas diferentes que a gente chega no final. Próximo. Então, a primeira tinta que eu vou falar é sobre tintas condutoras à base de água, né? Então, a gente sempre tenta usar água como a base das nossas tintas, e dá muito trabalho para fazer isso, mas enfim, a gente teve sucesso em alguns casos. O PIDOT, ele é um polímero, que ele é condutor e ele é transparente. E é razoavelmente transparente, ele é um azulzinho claro, mas ele serve e ele efetivamente ele é usado nas células que são feitas, né? Hoje em dia comerciais. E aí a gente resolveu organizar um pouco melhor esse polímero colocando óxido de grafeno. Óxido de grafeno é um material que você vem da grafite cristalina, e aí você esfolia ele quimicamente, depois separa essas folhinhas que você conseguiu esfoliar com ultrassom, e aí você tem então uma solução, não é bem uma solução porque ele não está dissolvido, mas ele está numa suspensão em água, que é essa aqui. E aí, se você pingar essa suspensão e colocar no microscópio eletrônico de varredura, você vai ver isso aqui, né? Folhas de grafeno oxidado separadas aqui em cima do substrato. Aí, o que a gente fez? Algumas pessoas na literatura, elas tinham um pouco de PIDOT, colocaram um pouquinho de grafeno oxidado, ou de grafeno normal, dentro dessa solução de PIDOT, e, enfim, estudaram um pouco isso, qual que seria a influência. A gente fez o contrário, a gente colocou muito grafeno oxidado, e aí foi colocando um pouquinho de PIDOT. Então, 1%, 5% e 10% de volume dentro dessa suspensão de grafeno oxidado sozinho. Agora apareceu, né, o negócio de trocar aqui. Aí, se você agora for olhar, então, se você colocar grafeno sozinho, vai ficar essa lâmina aqui de PET, 1% de PIDOT ela fica um pouquinho azul clara, 5% e 10% ela vai ficando mais escura, o azulzinho, exatamente por causa da contribuição do polímero PIDOT para a transmitância. E aqui eu tenho figuras de AFM de como está essa superfície, né? Quando eu tenho as folhas de grafeno, por exemplo. Então, 1%, 5%, não, aqui é só GO, aqui é 5%, 10% e aqui é só o PIDOT. Então, o PIDOT ele é mais liso, né? E aí com o grafeno ele fica numa estrutura um pouco diferente. Tá, eletricamente, como que ele reage, né? Então, a gente usou esse PIDOT mais condutor em cima de uma folha de PET, e aí colocou nossa camada ativa e o eletrodo superior, que é alumínio. É convencional aqui dessa nossa célula que a gente faz no laboratório. E o que a gente pode perceber é que o PIDOT, conforme vai variando a quantidade de PIDOT na solução de GO, ele tem uma concentração que é de 5%, que a resistência dele é menor. No caso, esse gráfico aqui, ó, a resistência dele é menor quando é 5%. E se você usar esse com a resistência menor para fazer uma célula solar, a célula solar vai ficar mais eficiente por causa da resistência em série, né, que você tem para conectar o eletrodo no sistema de medida.
Mas aí a gente ficou intrigado, né? Por que que o 5% é melhor, né? Será que, por que não o 10%? Sendo 10%, eu tenho mais PIDOT. O PIDOT é o que é o condutor. O óxido de grafeno não é condutor. Por que que 5% é melhor do que 10%? Então a gente fez vários estudos, né? Tanto de transmitância, de propriedades elétricas, propriedades morfológicas, né? E aí a gente descobriu que o PIDOT, de fato, fica mais organizado e a distribuição fica mais parecida quando ele está no volume de 5%. Então, a gente sai de uma resistividade, por exemplo, comparando filmes semelhantes, de 0,36 ou 1 centímetro para o PIDOT PSS, 0,035 para o GO PIDOT 5%, e aí a gente fez ainda uma segunda tratamento, que é lavar esse filme de PIDOT GO 5% com etileno glicol. Porque esse etileno glicol, ele tira esse, que é um polímero chamado PSS, que também é isolante, e ele serve para deixar o PIDOT dissolvido na água. E a hora que tira esse PSS da superfície, ele desce mais uma ordem de grandeza na resistividade. Então a gente sai basicamente de 0,3 e vai para 0,003. Então, 2 ordens de magnitude essa diferença. E a maneira de fazer é muito simples, né? Então a gente tem trabalhado um pouco nisso. Aí o que o laboratório acabou de receber, né, que foi agora em começo de outubro, é uma impressora, porque qual que é o nosso problema? A gente tem essa técnica de deposição de filmes que é por spin coating. Só que o que a gente tem de morfologia no spin coating é diferente do que a indústria tem quando eles usam as máquinas deles de impressão. Então, muitas vezes, o trabalho que a gente desenvolve de física básica no laboratório, a gente não consegue transportar para a indústria de maneira fácil. Então, era bem necessário a gente ter essa máquina. Essa máquina ela veio para um projeto COPEL, que eu tenho aqui junto com a universidade. Eu vou falar um pouco mais dele aí para frente na palestra, aonde então a gente comprou essa máquina e essa máquina chegou no mês passado e a gente começou a fazer os primeiros filmes nela agora na semana passada. Então, basicamente, o que a gente consegue fazer é usar essa cabeça de impressão e fazer tiras aqui, como tá essas azuisinhas aqui. E aí a gente pode usar essas tiras azuisinhas para fazer as nossas células do laboratório. Então, uma outra situação que eu gostaria de comentar é um outro trabalho que a gente tem, onde agora a gente substitui os fullerenos por uma molécula que faz a vez de ser um aceitador de elétrons, que é uma molécula semicondutora bastante complexa, e ela trabalhando com polímero doador de elétrons, eles agora podem usar um solvente que a gente chama de solvente verde. Então, em vez da gente usar o fullereno com diclorobenzeno, ou clorofórmio, ou solventes clorados, que são potencialmente fazem muito mal para a saúde, a gente usa um aditivo alimentício, o anisol, e a gente conseguiu desenvolver, então, todo um trabalho com uma eficiência dessa mistura para fazer uma célula solar com esse aditivo alimentício, né? Então, se você precisar fazer isso numa área grande, num local com... você não precisa se proteger, né? Proteger tanto também os funcionários, né? Então, é possível, você não polui o ar. Então, esse trabalho, né, foi aceito ali no ano passado, no final do ano passado ele foi publicado, e aqui a gente tem um pouco da nanoestrutura desses materiais, né, eles estão bem misturados, e a gente comparou, então, as células feitas por diclorobenzeno com as células feitas com o solvente verde, que a gente chama, que é esse anisol. E a diferença de eficiência das células é muito pequena mesmo. Está próximo de 6% para os dois casos. Então, esse foi um marco assim, de melhoria, né, nessas células solares, na fabricação delas, possibilidade de fabricação, né, dessas células. Aí a gente foi lá e também fez um pouco de testes de estabilidade e a gente conseguiu perceber que para um determinado tempo, em ar, as células expostas, né, no ar, as células do solvente verde degradaram menos do que as células do solvente convencional, que é o diclorobenzeno.
e que com o tempo, né, a do solvente verde, inclusive, é um pouquinho melhor quando é feita tudo no ar. Porque quando você faz a glove box, que é um lugar onde você tem a atmosfera inerte, né, de nitrogênio, o comportamento é um. Agora, quando você faz tudo no ar, e essas impressoras grandes, elas são no ar que é feito essas impressões. Então, a eficiência ela cai, né, para 4,5%, mas a gente reparou que o solvente verde ele tem uma eficiência um pouco melhor do que o do solvente clorado, de clorobenzeno, no caso. Um pouco mais do trabalho que é feito aqui no grupo, que a gente também é interessante fazer, é o seguinte: bom, se o fulereno ele não é solúvel num solvente verde ou na água, será que não teria uma maneira de fazer uma suspensão desse material em água? Então a gente usa uma técnica chamada mini-emulsão, onde a gente mistura, por exemplo, os dois materiais que a gente quer estudar ou a gente quer fazer a célula dentro do solvente orgânico, por exemplo, clorofórmio. Aí, num outro lugar, a gente tem água e tem um surfactante, por exemplo, esse aqui. E aí a gente põe para sonicar, e aí a gente vai ter micelas de solvente clorado com o surfactante em volta. Então você tem os dois semicondutores em formato de pequenas esferas na água, né, em solução aquosa. E aí essa tinta agora, à base de água, você pode usar para fazer a tua impressão. Então aqui, por exemplo, eu tenho as nanopartículas, né, elas são em torno de 40, 50, nesse caso aqui até perto de 100 nanômetros, e tem vários tamanhos, né, na realidade. E aí você, então, agora sai da parte da água e aí consegue fazer a célula solar. E aí, quando a gente fez, a gente percebeu que a célula solar feita em formato de nanopartícula à base de água, ela era muito melhor do que aquela feita em diclorobenzeno. E o motivo é que o diclorobenzeno, ele tinha uma separação de fase muito grande entre um material e outro. E no caso da nanopartícula, como você obriga eles a ficar junto dentro dessa micela, né, pequena, dentro dessa nanosfera, e elas aqui, ó, no tamanho de 50 nanômetros, você garante que a luz que vai ser absorvida, ela vai transferir o elétron para o fulereno, e no caso, conseguir transportar melhor essas cargas, né? Então, essa é uma parte também importante do laboratório, fazer essas tintas à base de água, né, de semicondutores e condutores. Bom, daí uma outra situação que a gente testou esse surfactante, ele é isolante e de vez em quando ele vira uma impureza no filme. Então a gente pensou, puxa, será que não daria para usar grafeno ou grafeno oxidado como surfactante? E aí a gente fez uns testes, aqui está como Just Accepted, mas na realidade agora já está publicado, tá? Na Organic Electronics. E aí ele tem, então aqui a gente fez alguns testes de grafeno oxidado em água e clorofórmio e percebeu que forma, assim, pequenas esferas. E aí a gente passou para a fase de colocar semicondutores orgânicos, né, e fazer então esse PECIF, que é um polímero semicondutor. O GO fica em água e o PECIF fica no tolueno. Faz a sonicação, tem uma emulsão, e aí a gente foi estudar o que sobrou nessa fase aquosa e na fase que ela fica um pouco de borbulha, assim, né? E aí a gente, então, fez todo um estudo de preparação do filme, e que eu também vou falar um pouquinho depois ainda, como que prepara alguns filmes. Quando você tem você tem uma fase aquosa e a outra orgânica, o filme fica formado na interface. E aí você pode pegar teu substrato, subir, e o filme vai ficar formado no substrato. Então aqui, mais ou menos, as nanopartículas em cima de um filme que veio dessa maneira de fazer esse filme, que a gente chama de deposição interfacial. E aí preparou o filme de maneira convencional, fazendo o surfactante, fazendo a mini-emulsão, né, e tendo as bolinhas e colocando elas no spin coating. Filme. E aí, comparando esses filmes, a gente teve vários tipos de morfologia bem interessantes. Então, conforme você ia variando ou a concentração,
ou o pH da solução, né? Várias situações, está reportado aqui nesse artigo agora. Você pode ter esse tipo de morfologia, ou uma morfologia mais, onde o grafeno fica um pouco mais exposto aqui, né? Uma coisa esponjosa, né, como essa aqui, ou uma mistura de duas situações, e a morfologia do PCIF convencional com as bolinhas de PCIF com o surfactante, né? Então, tem muita coisa para trabalhar aqui, mas a gente conseguiu fazer dispositivos que funcionaram para todas as situações. E aqui era só a camadinha do doador, que estava nanoestruturado, né? Esse aqui é o tipo do filme que a gente obtém macroscopicamente, né? É tipo um roxinho. E aqui é o dispositivo feito, né? Já com todas as camadas e para medir aí por... Aqui é um outro trabalho que a gente também queria substituir esse óxido de estanho dopado com... óxido de estanho dopado com índio. A gente queria substituir por polianilina, né? A gente sempre quer substituir ou por pidote grafeno ou por polianilina, porque você fica com um substrato, como o Ito ele é cerâmico, se você fica flexionando muito tempo, muitas vezes, né, ele acaba criando pequenos trincos, e aí acaba estragando a tua célula solar. Então a ideia é que o eletrodo ele possa ser substituído também por um polímero, e esse polímero seja condutor. Então, a gente tem um exemplo que a gente fez, onde a gente fez polianilina, que é um polímero condutor, misturado com nanotubo de carbono, porque a polianilina sozinha ela não tinha condutividade suficiente para servir de eletrodo, mas com o nanotubo de carbono ela conseguiu formar uma rede de transporte de carga, e aí o filme é transparente. E aí a gente fez uma célula solar, então, e conseguiu mostrar que a polianilina com o nanotubo de carbono ela dava origem, né, uma fotocorrente e uma eficiência melhor do que quando considerava o ITO em cima de PET, ou o FTO em cima de PET, ou o próprio nanotubo sozinho em cima de PET. Então, esse é um pouco o que eu tinha para falar de células solares e situações de nanoestruturação para células solares, né, que a gente trabalha no laboratório. E aí eu tenho alguma coisa para falar sobre sensores. A gente tem uma linha de pesquisa no laboratório sobre sensores de gás. Então, basicamente, o que a gente tem são eletrodos interdigitados e a gente coloca ou nanotubo de carbono ou misturas de grafeno com pidote ou polianilina misturado com nanotubo. Enfim, os mesmos filmes que a gente usa para eletrodo nas células solares como sensores de gás, por exemplo, nesses trabalhos que eu vou mostrar. Então, uma coisa que a gente mostrou é que se você pegar o nanotubo de carbono sozinho, fizer uma dispersão em água ou em outro solvente, em álcool, sei lá, e por casting você colocar em cima dos teus eletrodos, ele não forma uma rede, de fato, de condução, de boa condutividade para o teu filme, né? Agora, se você usar aquela técnica de interfacial, então você você tem água, você tem o tolueno, no tolueno você tem a dispersão de nanotubo, você faz uma emulsão e espera. Quando você ficar esperando, vai formar um filme na interface entre a água e o tolueno. E aí você traz a tua amostra e forma um filme. A diferença da microscopia de um filme para o outro é gritante. Então, no primeiro caso, a gente tem um filme descontínuo, e no segundo caso, a gente tem um carpê, realmente, de um filme muito contínuo, muito homogêneo. Se você usar agora esse filme para detectar, por exemplo, pequenas partes de oxigênio no nitrogênio, a gente pode perceber que o filme que não tem tanta continuidade, ele detecta, mas a sensitividade dele é muito pequena. E se você coloca o filme contínuo, então você tem a situação onde você tem uma área superficial muito grande gerada pelo nanomaterial, mas esse nanomaterial ele é muito contínuo, né, no seu filme macroscópico. E aí você consegue, então, melhorar muito a sensitividade dele. E esse aqui é um paper já antigo, né, que está na Carbon desde 2012.
Aí, usando a mesma ideia, agora fazendo com aquela polianilina com nanotubo de carbono, a gente fez um sensor, então, de amônia, onde a gente mostrou que se você tem a polianilina sozinha, e a polianilina é a responsável pela detecção de amônia, ela vai degradando ao longo do tempo. Então, essa linha tracejada aqui, ela vai diminuindo a sensitividade dela. E muito disso é pela perda do dopante. Então, ela tem um dopante lá que deixa ela condutora, e quando você começa a aquecer o filme, porque vai passando corrente, por efeito Joule, você acaba esquentando esse filme e o dopante vai sendo liberado. Então, ela acaba perdendo a eficiência, né, de detecção. Agora, se você coloca uma rede de nanotubos de carbono e faz por essa metodologia interfacial, onde o filme fica muito contínuo, muito homogêneo, a gente pode perceber que a gente não tem essa degradação, porque boa parte, a detecção é feita pela amônia, pela polianilina, mas o transporte é feito pelo nanotubo. E aí, então, a gente conseguiu mostrar, tinha um certo valor aqui de polianilina para nanotubo também, que forma uma estrutura, uma nanoestrutura, né, conveniente e tem uma eficiência melhor. Então, aqui eu mostrando um pouco da microscopia eletrônica de varredura, como que é, né, a situação onde você tem os nanotubos com a polianilina e depois os nanotubos sem a polianilina. E aí tem uma diferença que, nesse caso, é para o tipo de dopante, né? Então, para o melhor caso, que é a polianilina com nanotubo de carbono, que a gente fez um tratamento com ele, né, usando uma redopagem, a gente conseguiu fazer um sensor tão eficiente quanto um comercial, né, e ele conseguiu detectar pouca proporção, né, de amônia no ar, né, até 4 partes por milhão, e aí foi publicado, né, nessa revista, e aqui a gente mostrou ao longo do tempo, ele se mantém, né, razoavelmente estável. Então, isso aqui sendo ininterruptamente sendo usado, né, o que não acontece com o sensor também, né, o sensor ele vai ser usado quando tiver, né, essa ocorrência, geralmente em granjas, né, um problema muito sério a amônia. Tá, não sei porque está aqui, voltou para cá, eu acho que coloquei em dois locais aqui, né? Mas então eu vou falar um pouco sobre a pesquisa aplicada que a gente faz aqui na universidade, né, no meu grupo. E eu queria falar um pouco sobre a Estação Tubo, que é de Curitiba, nosso ponto de ônibus aqui em Curitiba, ele é feito numa estação tubo. Ela é uma estação que para proteger da chuva, né? Que aqui em Curitiba chove muito e enfim, a gente tem um tempo bastante nublado. E aí, então, eu vou falar um pouco sobre um experimento que foi feito junto com os arquitetos aqui na universidade, e depois um pouco das células solares, né, na estação tubo de Curitiba, e depois uma outra situação da fachada aqui do prédio. Então, o primeiro caso aqui esse aqui é uma maquete, e a ideia dessa maquete, a ideia do estudante de arquitetura era avaliar o ISO-filme e a iluminação, porque o que acontece? Eles acabam fazendo um prédio com muito vidro, e essas janelas de vidro fazendo a vez da parede, elas acabam trazendo um ofuscamento para os escritórios. E aí acabam colocando, então, persianas ou cortinas ou insufilme na frente da fachada. Então, a proposta aqui era, porque já que vocês vão pensar num insufilme, por que não pensa numa fachada de OPV, onde você diminui o ofuscamento e, ao mesmo tempo, você contribui energeticamente para o prédio, né? Então, ela fez uma maquete, aqui a gente tem uma fotinho de dentro dessa caixa, onde a gente mostra, então, aqui, ele faz quase que a vez de uma persianinha, né, aqui. Então, a gente mostra vários horários do dia, então, meio-dia, daí 9 da manhã, 4 da tarde, como que está a iluminação, por exemplo, para uma face norte aqui na universidade,
e como que ficou, então, a iluminação nessa mesa em relação ao ofuscamento. E aí usou um software, né, de simulação, que é costumeiro em arquitetura, e chegou à conclusão que a OPV, de fato, faz a vez do insufilme de maneira... Então, pelo lado da arquitetura, não teria problema nenhum colocar um OPV na janela, né? Então, nós temos esse projeto da Copel, a ideia, então, é a gente fazer aqui no prédio onde eu fico, essas 3 janelas aqui, a gente ter as células orgânicas, né, nas janelas, e também nessa parte aqui do telhado, né, nessa laje, ter algumas células orgânicas aqui. Porque a gente não consegue colocar nessa parte da fachada, por causa dessa parte de concreto aqui que faz sombra. Uma parte do dia tem sombra aqui, então não adiantava colocar aqui, né? Teria que ser só nessas janelas aqui mesmo. Como é um teste, né, uma validação, né, pesquisa bem aplicada, essa área, mesmo que pequena, já vai dar uma ideia de como que isso funciona. E aí a gente, então, terminou de instalar aqui, então, né, início da instalação foi em setembro, quando chegou as células solares, né? Vocês podem ver minha cara de felicidade aqui, quando chegou isso aqui. E aí, aqui, quando eles já instalaram, né, nas janelas, aqui é pelo lado de fora, como que fica. Aqui é quando tem, né, olhando um pouco mais de perto, né, o sol, como que é a cor e, na minha opinião, eu achei que ficou muito bonitinho. Ficou agradável ficar do lado de dentro aqui com essas células verdes, né? E aí no telhado, essa parte a gente teve que fazer uma estrutura, porque a célula é muito leve, e aí ela poderia, então, ter algum problema. Outro dia nós tivemos uma chuva de granizo absurda aqui em Curitiba, então, assim, poderia, por exemplo, sair voando essas células. Então, a ideia foi construir uma certa estrutura e essas células películas, elas estão adesivadas aqui em cima dessa parte metálica e então gerando energia. E aí aqui a gente tem uma série de inversores que ficam aqui embaixo e eu consigo, no meu celular, ver quanto que está gerando de energia por dia, por hora, por mês, enfim, faz uma semana agora que eu estou com esse brinquedo novo, sabendo quanto que está gerando de energia nesse conjunto aqui, que fica no prédio de exatas aqui na universidade. E agora vamos falar um pouco de Curitiba, que é a ideia de quando eu fui vender esse projeto aqui para a reitoria, era falar o seguinte, que quando 2 cartões postais de Curitiba se encontram, o que pode acontecer? Né? Então, a universidade é um cartão postal de Curitiba, a Estação Tubo também. Ela foi, inclusive, capa da Scientific American em 1995, pela melhoria da mobilidade que ela trouxe para Curitiba. Então, aqui está, para quem não conhece, né, algumas estações maiores, né, que são os terminais de ônibus, então os ônibus eles param nessas estações. E estações menores, né, de ruas em locais diferentes, né. Então, aqui é a estação do Jardim Botânico, e você pode adesivar os vidros, inclusive é usado como para fazer festividades, né, ou para fazer propaganda de alguma coisa. Então, nós propusemos esse projeto para a URBS e uma empresa chamada J. Chebli, né, ela entrou em parceria junto com a Sanil para trazer, porque nessa estação tubo, ela é um projeto de um arquiteto. E você não pode mexer nesse design dessa estação tubo. O único tipo de célula que poderia entrar para fazer a vez aqui de geração de energia são células que acompanhem a silhueta, né, do tubo. Então, foi o que a gente fez. Essa estação tubo chegou no 2017, dezembro de 2017. Ela chegou, tinha que ser de madrugada para ela ser instalada aqui no Centro Politécnico. Ela é uma estação de pesquisa, né, não para ônibus aqui. É um laboratório do DINE, né, desse grupo de pesquisa que eu coordeno, e a gente fez toda a parte elétrica, né, com os inversores, e aqui ela fica a energia em baterias. Enquanto no prédio os inversores jogam a energia na rede, na estação tubo a gente resolveu deixar ela sustentável, vamos dizer assim, energeticamente.
Então, aqui tem uma série de baterias, então a energia que a gente coleta agora da parte de cima do tubo, a gente guarda ela em baterias. Essas células do tubo, inclusive, elas são diferentes do que as células que estão ali, elas são verdes, né, as células da fachada. Essas células aqui, elas são um pouco mais antigas e elas são vermelhinhas, que é de um outro tipo de polímero que foi impresso. Então, aqui, muito, né, era dezembro quando chegou, lá por agosto ou setembro do ano passado, as pessoas, então, da Sanil vieram trazer as células e a gente adesivou, então, na parte de cima do tubo. Esses aqui são membros, né, do meu grupo. O Luiz é o responsável pela toda a parte de projeto elétrico, né, faz pós-doutorado aqui no DINE e trabalha no projeto Copel. E aí a gente deixou ela fechada por um tempo até que a gente conseguisse fazer toda a parte elétrica e aí, enfim, colocamos ela para funcionar. Aqui mostra um pouco mais de outras etapas, né, de funcionamento. Aqui um pouco como que as células estão dispostas, né, na parte de cima dessa estação tubo. Um pouco das I por vez, elas têm em torno de 3%, 3,5% de eficiência. E aqui uma pilha verde, então essa aqui é um recarregador de celular, né? São 8 saídas USB. Para as pessoas que vêm visitar o tubo, possam carregar o celular, para os próprios estudantes, né, que ficam... acabou se tornando tanto uma estação de pesquisa como de divulgação científica, né, para apresentar as células orgânicas para os estudantes e tirar dúvida, né, sobre energia solar. Uma outra parte que a gente tem feito de pesquisa aqui é estudar como que a eficiência das células varia com a sujeira, porque pega muita sujeira, né? As estações de tubo estão sempre no centro da cidade, então é uma parte que a gente está estudando bastante também. A gente tem amostras que a gente coloca aqui entre as células, e a gente agora está estudando como que essa sujeira ela diminui a transmitância, e o que fazer também para limpar a sujeira, e se tem algum produto que a gente possa colocar para evitar uma sujeira, fazendo a vez de uma folha de lótus, por exemplo, né, de um autolimpante, né? Então tem muita pesquisa indo nessa linha, né, de como manter essas células aqui. Elas sobreviveram também à chuva de granizo, que foi realmente absurda, e elas estão em perfeito estado. E aí, de vez em quando, a gente tem que juntar as pessoas do grupo para fazer a limpeza do tubo e deixar ele todo limpinho, né? Então, um pouco das pessoas que trabalham aqui no grupo, né? Então, não é só diversão, tem que pegar no pesado também. Aqui é um pouco o convite que a gente tem espalhado os cartazes por aí, é a estação de pesquisa tubo de ensaio, que a gente chama. Ela está aberta para visitação, toda segunda-feira, da 1h30 às 4h30 da tarde. E esse projeto da Copel, ele é um projeto um pouquinho maior do que eu estou citando até agora. Ele é um projeto de eficiência energética de 18 milhões de reais, e a ideia é que fosse trocada 45 mil lâmpadas em todos os campi da universidade em Curitiba, e eu acho que trocaram também em Palotina e Jandaia do Sul. Então trocaram as lâmpadas para LED, e também tem uma usina fotovoltaica, só que agora feita de silício, né, convencional, que na realidade aqui o desenho primeiro era aqui em cima do telhado do setor de biológicas, mas agora não vai ser aqui nesse estacionamento e vai servir para sombrear os carros, né, que ficam nesse estacionamento. É uma usina de 1 megawatt pico, e no final ela vai trazer uma economia por ano de mais de R$1 milhão na conta de energia da universidade. Isso dá 6% da energia que a universidade consome em todos os campos. Então, isso é muito dinheiro, R$1 milhão de economia por ano, além do que ter essa aproximação, né, com a energia limpa, renovável, em várias vertentes, tanto na
na convencional, né, células de silício, como nas células de tecnologia de células de terceira geração, que é o caso das orgânicas. Aqui é um pouco do agradecimento, né, das pessoas que financiam toda essa pesquisa que a gente faz aqui no grupo, e a vocês pela audiência, né, pelo escutar aqui. Né? Muito obrigada. Você me escuta? Não, está habilitado. Você me escuta? Eu escuto, aham. Tá. Se o pessoal tiver perguntas, vocês podem me passando. Eu queria perguntar para a professora se vocês normalmente fazem patentes dos produtos que vocês estão desenvolvendo. Sempre. A gente tem mas isso não são todos os grupos da universidade que fazem, né? Mas isso veio um pouco do meu doutorado. Eu participei de um grupo né, eu fiz meu doutorado na Suécia, num grupo que a gente fazia muito dispositivo, fazia muita física aplicada lá. E metade do meu salário vinha da universidade, que lá ele tem um cargo, né, de doctorand, e metade do dinheiro vinha de uma empresa que eu fazia, né, pesquisa para essa empresa. E aí eu percebi o quanto era importante o patenteamento, né, de coisas, mesmo que não, né, mesmo que elas não estejam no nível inicial, mas a importância de patentear essa ideia, a nova maneira de fazer uma coisa, né, uma substituição de uma. Então a gente tem sim, eu acho que deve ter umas 10 patentes pelo menos, mas demora muito tempo. Você vê uma patente essa de nanotubo de carbono, de sensor, a gente mandou em 2004, ela saiu a carta em 2014. Então assim, você, né, faz o patenteamento e esquece. Um dia sai a carta de patente, e daí, se tem uma indústria que esteja interessada, é uma maneira dela licenciar, né, essa patente através da universidade e utilizar. A gente não teve nenhum caso de patente licenciada aqui no grupo. A universidade já teve, mas o meu grupo não teve essa experiência, não. Vamos ver se um dia muda isso. Pode ser. E as parcerias com indústrias aqui no Brasil, aí em Curitiba, vocês têm algumas, assim? Parceria com o quê? Indústrias, vocês têm alguma indústria que faz células solares, que tem interesse em fazer essa colaboração com a universidade? Tem. Então, eu tenho parceria com o CICEM, né, que é o grupo de pesquisa por trás da Sanil, né, que é uma empresa também. E aí a gente trabalha bastante em parceria. Sensores, de vez em quando tem alguma parceria, mas é sempre muito engatinhando, né? Então, a empresa mesmo que a gente possa falar que já gerou, assim, projetos, não necessariamente produtos, né? Mas, assim, projetos que estão em andamento, eu acho que é isso, né? A Copel, a CICEM, tem outras empresas menores aqui, daí nessa linha de filmes nanoestruturados para a limpeza das células. Esse tipo de parceria a gente tem bastante com as empresas aqui de Curitiba. Certo. Perguntas? A gente quer aproveitar que tem alguma pergunta para a professora Lucimara? Só para dizer, muita gente se foi as células que eles fizeram lá no laboratório, certo? Professora Lucimara, aquelas células solares que foram colocadas nos tubos no terminal de ônibus, elas foram impressas no laboratório de vocês ou em parceria com uma empresa? Não, lá na CICEM. Ela é naquela máquina bem grandona que tem lá, porque essas células são muito grandes. Essa impressora que eu tenho no laboratório, ela faz no máximo A3, menor do que uma A3. Então, eu espero um dia fazer. Ainda não conseguimos. Porque faz uma semana que esse equipamento está no laboratório, né? Então, a gente ainda está sofrendo para ter filmes homogêneos. Certo. Normalmente, antes de vocês terem essa impressora maior, vocês faziam as impressões em tamanho bem pequeno, né? Para fazer os testes. Tipo,
A gente fazia, e por spin coating, né? Tá. Sempre de tamanhos bem reduzidos. Bem pequenininha. A respeito da eficiência energética, vocês têm acompanhado nesses testes uma manutenção da eficiência ao longo do tempo, ou por efeito de água, umidade em si, e também poeira, dá muita diferença? Então a gente está acompanhando, está percebendo uma certa diferença, então a gente está compilando esses dados, tá? É bem fresquinho, é uma coisa que a gente está fazendo do começo do ano para agora. Então a gente limpa 2, 3 células e daí deixa as outras sujas e assim vai tocando. A gente percebeu sim uma diferença, eu acho que de 15% na eficiência. Mas assim, estamos compilando, ainda não, né, não são dados que a gente já compilou e que está publicado, validado, tá? Mas a gente percebeu sim que a sujeira dá uma diferença na eficiência. É uma coisa que tem que ser resolvida. Claro que as estações tubo, elas passam por limpeza. Mas a gente tem que pensar como que vai ser essa limpeza, que tipo de material, né? Por exemplo, o que melhor funcionou é o detergente neutro, até agora. Então é uma coisa boa, porque é barata de fazer a limpeza das células, né? Então, enfim, é uma coisa que está... Eu espero que daqui a um ano eu tenha respostas para esse tipo de coisa. Certo. A gente pode marcar uma palestra daqui a um ano, mais ou menos, para saber... Isso, contando as novidades, com certeza o pessoal fica muito curioso para saber a evolução dessas pesquisas, especialmente em termos de energia solar. Você sabe que essas células, por exemplo, a gente escolheu, eu queria pôr no telhado, depois colocar na fachada, porque vai ficar vertical, pega bem menos sol, e uma está por dentro do vidro, a da fachada, a do telhado está em cima do metal, né? E a temperatura que chega esse metal em cima da estação tubo é bem grande. Então, tem uma série de situações que a gente quer validar. Qual é a diferença? Agora tem 2 células que a gente ganhou, que veio junto, né? Que ganhou, mas assim, que a gente acabou incluindo no projeto da Copel, células que vão ficar no vidro do tubo, pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Então, como que as células do lado de dentro vão reagir, como que as do lado de fora vão reagir, porque agora não vão ficar no topo, vão pegar sol em alguns momentos do dia só, e essas células de cima que tem esse problema de temperatura, né? aproximar a questão de financeira e questão envolvendo o uso de materiais e compatibilidade com materiais. É mais técnico e também para recursos. Eu estou só escutando aqui uma pergunta para passar para a professora. A respeito de compatibilidade entre os materiais que vocês utilizam para formar as camadas e compor as células solares, vocês têm muito problema de compatibilidade, algum cuidado em relação a isso? Tem sim, sempre. Né? Mexeu com a interface, o mundo acaba. Então, assim, a primeira camada é a base de água, daí a segunda vai ser a base de água também, pode trazer problema para a primeira. Ou se não é a base de água, mas aí que tratamento que você vai fazer, se vai fazer um tratamento térmico ou não. Dependendo se você não faz o tratamento térmico, daí pode ser que a resistência fique muito alta. Tem trabalho para o resto da vida. É bastante trabalho mesmo. Pode sim dar problema entre uma camada e outra. A respeito de financiamento, também o pessoal perguntou como é que se é difícil, fácil, vocês estão conseguindo financiamento para essas pesquisas ou para desenvolvimento dessas células solares e dos sensores? Então, estava um pouco mais fácil o financiamento, né? Então, eu estou com o financiamento que veio dos outros anos, né? Esse ano, eu acho que a gente não vai nem abrir edital, nem estou sabendo de edital nenhum. E eu tenho dinheiro para o ano que vem ainda, por mais um ano de pesquisa, dentro desse contexto, né? Agora, para o ano que vem, eu não sei. Daí, como que vai ser? A gente tem que realmente
se mexendo para ver outras parcerias e fazendo divulgação e vendo para onde vai, né? A gente tem um laboratório Cisnano, que até hoje é o deadline, que a gente quer ver se renova, e aí ali tem dinheiro para continuação. Agora, tendo os equipamentos, o que a gente precisa é dinheiro para manter pessoal e SUS. Então, o problema não fica tão grande, né? Agora, quando você tem que desenvolver um laboratório, daí aí vai ter que esperar mudar um pouco o contexto político, porque não é o... Porque qualquer pesquisa que a gente faça aplicada, ela saiu de uma pesquisa básica. A primeira célula solar que eu fiz na minha vida, ela tinha eficiência de 0,0001%. Isso em 1996. Então, se hoje a gente consegue colocar uma célula de 1 metro quadrado na janela, é porque teve pesquisa de 1996 até pelo menos 2016, certo? Pelo menos fechou o ciclo de uma tecnologia. Então, imaginar que vai fazer uma pesquisa e do nada vai surgir um resultado de uma técnica nova, um material novo, sem ter investido na pesquisa básica, eu acho né, uma história da carochinha que a gente brinca, não é? Não existe isso, né? Então, essa pesquisa básica, né, ela parte também do pressuposto que você tem equipamentos. Então, o contexto social, a sociedade vai ter que decidir, olha, a gente não quer fazer pesquisa, ou a gente quer fazer pesquisa, a pesquisa é importante ou não é importante, e chegar numa conclusão. Porque ter os frutos da tecnologia sem ter aplicado recurso para ter a tecnologia, ter o patenteamento, conseguir entender. Porque esse mercado da energia solar é tudo. Você tem que dar manutenção. Né? A história da energia solar no Brasil, por exemplo, na década de 80, compraram células solares da Alemanha, colocaram no Nordeste, as casinhas, depois de um tempo, deu problema na bateria, ou deu problema no cabeamento, ou deu problema em algum lugar na célula solar, não tinha ninguém para resolver o problema. Você tinha que mandar vir um técnico da Alemanha para resolver um problema de uma célula solar. Então, quando você tem uma tecnologia, você tem que ter todos os níveis, né? Uma cadeia de valor ali que você tem que... Então, você tem que ter gente formada para entender o que é a tecnologia, tem que ter os arquitetos que eles queiram colocar essa tecnologia nas construções, você tem que ter as pessoas, né, que saibam os limites, né, até onde vai, né, que não dá para dobrar. Alguém me contou que numa feira dessas, a pessoa pegou a célula solar e dobrou, como se fosse um pedaço de papel, assim, sabe? Ela é flexível, mas se você dobrar totalmente ela vai criar aquele vinco, e isso vai trazer um problema elétrico para a célula, né? Então, assim, tem uma série de... Por isso que essa parte desses projetos de divulgação científica, eles também são importantes. Então, quando você quer usar uma tecnologia, você tem que ter uma série um leque, né, de situações que você tem que melhorar, né? Obrigada, professora. Com certeza. Questão de eficiência e durabilidade comparativa com aquela célula de sílice e a orgânica, saber a diferença. Em termos de estabilidade entre a célula de silício e a de filmes orgânicos, há uma grande diferença? Então, depende qual célula de silício, aonde ela foi feita. Por exemplo, eu fiquei sabendo, compraram a rodo células de silício da China. Não passou pelo Inmetro. Eu não sei se vai durar 20 anos, 25 anos. Né? Tudo é a metodologia científica, você tem que, né, avaliar. Então, eu não tenho certeza. As células da Alemanha, eles foram sempre validadas. Existe essa... Então, as células que a Sanil está fazendo, em princípio, se você fizer o teste em câmeras e fizer o prolongamento do tempo de vida, vai te dar 20 anos. Agora, a ideia de fazer pesquisa, colocar elas na janela, passar por uma chuva de granizo, passar por intempéries diferentes, é isso que vai dizer, daqui a 20 anos, se elas duraram 20 anos, entende? Então, o teste de campo, ele é importantíssimo. Sem o teste de campo, a gente, claro, não precisa ficar 20 anos, mas eu digo, você tem que ter esse teste feito no campo para dizer, de fato, se aquela tecnologia, né, se validar essa tecnologia com o tempo de vida ou não.
é reciclável? A orgânica é uma célula que pode ser reciclada? Pode. Essa é a grande brincadeira da pegada de carbono, né? Que é as células dessas células de terceira geração, você pode reciclar inteira. Então você acaba tendo. E a energia que você usa para confeccionar essa célula é bem menor do que a energia que ela vai te dar durante o tempo dela de vida. Então, essa relação ela é positiva. Professora, a gente vai agradecer novamente a sua fala. Todo mundo aqui conseguiu aproveitar bastante e aprender um pouco mais sobre células solares, sensores e aplicação de nanoestruturas, então, para esses novos materiais. A gente agradece, então, vamos novamente dar uma salva de palmas. Eu que agradeço, Daniela, e convido, quando estiverem passando por Curitiba, se puderem passar aqui na universidade e dar uma olhada na Estação Tubo, venham, porque é diferente, pelo menos. Com certeza, a gente vai com certeza aproveitar se estiver passando aí, certo? Muito obrigada, a gente vai se despedir então e nos vemos aí, quem sabe daqui uns dias. É isso, obrigada, tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença. Aí depois eu não sei se você pode editar.